Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aí de filosofia? Vamos filosofar um pouquinho? Eu peço a você que dê um joinha no canal, tá? Dá um joinha aí, por favor. Se inscreva aí no canal, né? E compartilhe, vamos compartilhar o conhecimento. É um pedido que eu faço a você, para quê? Para que o conhecimento chegue a mais pessoas, tá joia? E hoje nós vamos falar sobre algumas coisinhas que está aí no pet de vocês, tá bom? Ó, lembrando que eu vou deixar na descrição embaixo do vídeo o conteúdo escrito, a parte escrita da aula, e lá vocês vão encontrar as referências e você pode aprofundar melhor, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho, fazer um resumo, mas você tem que ler, fazer a sua obrigação, viu? Fazer a sua obrigação, porque a minha aqui eu já estou fazendo. Então, qual que é o tema da nossa aula de filosofia de hoje? O tema é simples, mas ele vem trazer algumas questões aí misturadas no meio dessa temática e eu vou tentar elucidar um pouquinho para vocês. Nós estamos numa trajetória de falar sobre conhecimento. Então, você que acompanha o meu canal, você está vendo que os últimos vídeos aí estão falando sobre conhecimento, principalmente para as turmas do segundo ano, tá joia? Então, e hoje, né? Que tipo de conhecimento nós vamos ver hoje? Hoje lá no pet de vocês está assim, o título. Conhecimento a priori e conhecimento a posteriori. Isso parece uma coisa complicada porque são expressões em latim, mas é bem simples. É bem simples do ponto de vista de entender, mas do ponto de vista assim, de praticar, de ver como que a filosofia desenvolve isso aí, é bastante complexo. Então há necessidade que você leia. Então vamos lá resumidamente falar. O que é um conhecimento a priori e a posteriori? Eu vou começar falando o que é um conhecimento a posteriori. Quando eu digo conhecimento a posteriori, é aquele conhecimento depois da experiência. Depois que você faz uma experiência sensível com o objeto em questão, você produz um conhecimento que nós chamamos de conhecimento a posteriori. Ou seja, ele acontece depois da experiência. Um exemplo simples, né? Você não sabe cozinhar. Aí você vai lá cozinhando ou dirigindo, né? Você aprende, você adquire os conhecimentos, né? Fazendo aquela atividade, tá? Bem simples o exemplo, mas tem muitos outros aí também. É só você pesquisar o que é um conhecimento a posteriori. E conhecimento a priori? O conhecimento a priori é aquele conhecimento que não necessita da experiência sensível, tá? Ou seja, são os nossos raciocínios, são os conceitos que nós formamos, né? Mas aí vocês vão perguntar assim, mas não existe, né? Não tem nada na mente que não tenha passado pelos sentidos, né? Muitos filósofos vão dizer isso. Mas esse, gente, é um dos grandes debates filosóficos, né? O que vale mais? O conhecimento a priori ou o conhecimento a posteriori? Então é você que vai encontrar o seu caminho, é você que vai pesquisar aí para ver. No pet de vocês, ele está falando sobre o filósofo Immanuel Kant. Já vem falando dele aí há muito tempo. É um filósofo prussiano, né? A Prússia, você sabe que gerou a Alemanha atual. Então ele era prussiano, na época era Prússia, onde ele nasceu. E ele foi um homem simples, de vida simples, mas o raciocínio dele foi longe e nós somos influenciados por ele. Então essa questão de a priori, de a posteriori, nós devemos muito ao Kant, né? E o que Kant vai fazer? O Kant vai investigar os limites do conhecimento. O que nós podemos conhecer? E ele chegou a uma conclusão, né? Nós temos inata em nós a capacidade de conhecer. Então, o que é inato em Kant? Por exemplo, em René Descartes, as ideias são inatas, algumas ideias são inatas. Em Kant, não são nossas ideias que são inatas, mas a nossa capacidade de conhecer, de aprender. Isso, né, para o Kant, isso em nós é inato. E o que eu quero dizer com isso? Ele chegou a investigar os limites do conhecimento. Hoje a gente está falando de conhecimento a priori e a posteriori, ele investigou isso aí. Ele vai dizer o seguinte, ó, a gente não pode atingir tudo, a gente não pode conhecer tudo.
A gente só pode conhecer aquilo que aparece para mim. O que aparece para mim? Ele chama de fenômenos. Fenômenos, eu só posso conhecer os fenômenos. E mesmo assim, porque eu tenho a capacidade de conhecer, tá? E o que são os fenômenos? Resumidamente falando para o Kant. Fenômeno são aqueles objetos que se dão no espaço e no tempo. Então, qual é o limite, né, do conhecimento? Aqueles objetos que se dão no espaço e no tempo. Então, para o Kant, a ciência só pode acontecer com objetos que se dão no espaço e no tempo. Então, e as outras coisas? Aí, por exemplo, ele vai falar que a alma, o mundo, Deus, a gente não pode conhecer. Por quê? Me mostra, né? Tem jeito de colocar Deus no laboratório? A sua alma, tem jeito de colocá-la no laboratório, no espaço e no tempo, para você examiná-la e conhecê-la? Ou seja, elas não são, esses conceitos, eles não são fenômenos. Mas, voltando ao tema da aula de hoje, né? A gente pode dizer que são conhecimentos a priori, né? Que não necessitam da experiência sensível para que aconteça. Mas o Kant vai resolver isso de uma outra forma. Resumindo, o que eu quero dizer? Conhecimento a priori é o conhecimento sem experiência. Conhecimento a posteriori é depois da experiência. Para o Kant, a gente só conhece os fenômenos, né? No espaço e no tempo. O que importa são as categorias que nós temos que nos ajudam a conhecer, né? Eu só conheço, né? Eu só consigo conhecer aquilo que se dá no espaço e no tempo. O resto é especulação, o resto né? A gente é postulação, né? A gente postula, a nossa razão prática postula, mas isso não é o tema da aula de hoje. Tá entendido? Conhecimento a priori, sem experiência. Conhecimento a posteriori, com experiência. Sendo que o Kant vai dizer que a gente só pode fazer ciência com aquilo que se dá no espaço e no tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite, até a próxima.